E agora a gente vai ver a reprodução das angiospermas, não em verso, mas em prosa, porque também é uma coisa gostosa. O sucesso reprodutivo das angiospermas se deve principalmente à presença de estruturas reprodutivas que favorecem aí sua reprodução e dispersão em ambientes terrestres. São o quê? As flores e os frutos! Para entender o ciclo reprodutivo de uma angiosperma, antes de mais nada, é preciso conhecer melhor uma flor. Receba as flores que eu lhe dou, angiospermas, meu amor. As flores das angiospermas são formadas por folhas modificadas e são as estruturas responsáveis pela reprodução sexuada dessas plantas. Embora muitas flores sejam hermafroditas, a autofecundação não costuma ocorrer com frequência, pois existem mecanismos que evitam esse processo. São eles que garantem maior variabilidade entre plantas da mesma espécie. Pois é, uma das formas disso acontecer é quando as plantas amadurecem seus órgãos reprodutores masculinos e femininos em tempos diferentes. Ou ainda, quando esses órgãos estão dispostos distantes o suficiente na flor para impedir o encontro dos gametas. Você tá esperto. Agora, observe esse quadro aqui, ó. Aqui você tem o quê? Aqui você tem um esquema representativo das estruturas presentes em uma flor de angiosperma, certo? Em uma flor de angiosperma. Olha aqui, ó. Aqui, observando a ilustração, a gente está vendo a parte feminina, que são os elementos reprodutores femininos. Entre eles, a gente tem o quê? O ovário. Muito bem, o ovário. Gustavo sabe tudo. Bem, o ovário. E também tem a parte masculina, que são os elementos reprodutores masculinos. Entre eles, a antera e o filete. Você está vendo aquela abertura superior? Olha lá, abertura superior, dá uma olhadinha. Ali é uma estrutura onde o grão de pólen se une à parte feminina da flor. E aquele ovário ali, dê uma olhadinha naquele ovário, onde está a seta ali, ó. É onde se produz gametas femininos. E depois da fecundação, desenvolve-se o quê? O fruto que a gente gosta tanto de comer, o fruto. Lembra do fruto? Olha ali, comendo fruto, você uma hora dessa. Não tem hora para comer fruto. Pois é. Tem um receptáculo floral, tá vendo aqui essa parte? Receptáculo, ali onde tá a setinha, olha ali o receptáculo floral. O que é o receptáculo floral? Receptáculo lembra receber, receptáculo. Eu vou receber você, minha flor. Receptáculo floral é a base de uma flor, onde se encaixa as outras partes, ok? Olha lá, tá lá. O receptáculo floral. Ali você tem a haste também. A haste, que é a estrutura que sustenta a flor, certo? É a estrutura que sustenta a flor. Você tem também as sépalas ali, que são as folhas mais externas, geralmente pequenas e verdes, tá vendo? Não vai confundir com pétalas. Ali são as sépalas. Folhas externas, pequenas e verdes. Certo? Essas folhas, inclusive, minha gente amiga, elas protegem o botão até o seu florescimento. E por falar em botão, olha o botão, olha o botão, olha o botão, olha o botão. É a flor antes de desabrochar completamente. Aí você tem o botão, certo? Agora, a parte masculina são os elementos reprodutores masculinos. Entre eles está a antera. A antera, parece antena, né? Parece antena, realmente parece uma antena. Então, é na antera, minha gente amiga, é na antera onde se forma os grãos de pólen, que contém os gametas masculinos. É no grão de pólen que está lá o gameta masculino. E ali você tem o filete, que é a estrutura que eleva a antera, certo? Bem, esse conjunto antera e filete recebe o nome de estame, que é o conjunto de filete mais a antera, estame. E as pétalas, coisa linda, as pétalas, são folhas que foram modificadas, geralmente são coloridas e atraentes para quem? Para agentes polinizadores.
como as aves e os insetos. Pois é, como as aves e os insetos, ok? Então tá aí o esquema representativo das estruturas presentes em uma flor de angiospermas, certo? De angiosperma. Mais observações importantes. No interior das anteras, órgão reprodutor masculino, eu já falei, órgão reprodutor masculino, antera e filete, que tá aí, que estão envolvidos aí com o órgão masculino. No interior das anteras, forma, sabe o quê? Forma os chamados grãos de pólen. É dentro das anteras, olha aí, abre aí os ouvidinhos, a antera é importante, é dentro das anteras que vai se formar os grãos de pólen, é dentro ali, aparece um feijãozinho, é dentro daquilo ali que vai formar os grãos de pólen. E dentro desses grãos de pólen, o que é que a gente tem? Dentro dos grãos de pólen, nós temos os gametas masculinos, certo? Gametas masculinos. Eles são transportados até a abertura superior do órgão reprodutor feminino contido no ovário da flor, onde estão os gametas femininos, a oosfera, em um processo chamado de polinização. Polinização é tudo, esse processo. Lembra do beija-flor? Lembra? Os beija-flores, tá certo? Os beija-flores, acho que tá certo, né? Vou perguntar à professora Jeane. Bem, os beija-flores estão adaptados para polinizarem flores com formato tubular. A natureza é perfeita, faz tudo certinho, certo? As plantas possuem diversas adaptações à polinização, certo? A polinização. Plantas como gramíneas, olha lá as gramíneas, ó, tá vendo as gramíneas? Pois é. Elas são polinizadas pelo vento, apresentam flores pequenas para o vento levar, e o vento levou. E também flores discretas. As flores aí das gramíneas são bastante discretas, sem atrativos para polinizadores, porque o vento se encarrega de fazer isso aí. Essas plantas produzem grande quantidade de pólen, as gramíneas, o que ajuda aí a compensar a ação do vento que ocorre de forma aleatória e aumenta aí as chances de polinização. Isso é... Plantas polinizadas por animais, por outro lado, apresentam atrativos como cores, formas, odores. Odor é o cheiro, o cheirinho. Você vê que as pétalas são lindas, não é isso? Então, elas apresentam essas cores, essas formas, os odores, período em que se abrem, né? Disponibilidade aí de néctar. Néctar, e o que é néctar? Néctar e pólen. Mas, Dai, o que é o néctar, Dai? Vou dizer agorinha. Segura aí, você tem que saber o que é néctar. Néctar, eu tô falando que o quê? Tem disponibilidade de néctar, as flores. E o que quer dizer néctar? A gente vai saber agorinha, certo? O que é o néctar da flor, certo? Olha lá. Néctar. Aí, a química, entrou a química. É uma substância aquosa misturada com água, certo? Uma substância aquosa misturada com água, certo? Aquosa lembra água, né, gente? Aquosa lembra água. Então, vamos lá. O néctar é secretado pelos vegetais através de glândulas especializadas. Sua constituição química geralmente inclui o quê? Açúcares em quantidade variáveis aí, de acordo aí com a espécie. Então, néctar é uma substância aquosa, secretada pelos vegetais, né? Através de glândulas especializadas. Sua constituição química, geralmente o quê? Açúcares em quantidades variáveis aí, né? De acordo aí com a espécie aí de plantas, ok? Sabemos, inclusive, que o néctar é primariamente uma solução energética da energia. Pois é, uma solução energética composta com a composição do néctar, água e açúcares. Por isso que eu falei substância aquosa, porque a água está envolvida aí nesse processo. Então, o néctar contém água, açúcares, que pode ser sacarose, frutose, glicose, tudo com ose, que aparecer aí na química é açúcar. Não faça isso, Dai. Tem exceções, claro que tem, desculpa. Tem muita coisa que termina com ose e não é açúcar. Trombose, por exemplo, termina com ose e não é açúcar, né, Dai? Pelo amor dos meus filhinhos, ok.
Então, quando a gente sempre fala em carboidrato, a gente fala que tudo que termina com ose geralmente é açúcar, sacarose, frutose, glicose. Então, são os açúcares presentes aí no néctar, que são misturados aí com o solvente universal, conhecido como água. Eu quero um pouco água, água mineral, você vai ficar legal. Água mineral é uma mistura, não é uma substância pura. Porque a água mineral, se você pegar o rótulo da água mineral que você compra aí nos supermercados, você vai ver ali várias substâncias. A água mineral é uma mistura, meu povo amigo, mas isso não vem ao caso. Mas na ciência está tudo misturado, química, física, biologia, está tudo conectado. Então, você tem que saber as coisas realmente de uma forma geral, porque a concorrência está demais, está todo mundo estudando muito, tudo. Então, você não pode ficar para trás, você tem que estudar tudo também. Por isso que a professora Dai se preocupa tanto com o conteúdo. Escolas particulares costumam se preocupar muito com o conteúdo, já a escola pública não. E não sabendo que é o conteúdo que leva você lá para a universidade, caramba. Ah, os besouros, sabe o que é o besouro? Ali, o besouro, ali, ó. Não é bizu, é besouro. Os besouros, assim como os morcegos, polinizam flores, geralmente claras, com forte odor que se abre aí à noite. Já as abelhas são atraídas por flores com um branco brilhante. Pode ser azul também ou amarelo, viu? Pode ser azul ou amarelo. E as aves são atraídas aí por cores fortes e algumas flores possuem aí o formato adaptado ao seu polinizador. A natureza é perfeita. No caso do beija-flor, olha para isso. Olha aí. Como é o caso do beija-flor, né? Flores tubulares aí que são polinizadas por beija-flores. O plural é esse mesmo. O plural de beija-flor é beija-flores? Será, professora Jeana, minha diretora lá do Colégio Municipal Poeta Castro Alves? Bem, as plantas até que aparecem por aí, a gente pode identificar essas flores em jardim, em bosque, no parque também, certo? A gente consegue ver essas plantinhas aí, certo? Com as florezinhas. De repente a gente pode até pegar uma flor dessa e trazer para a sala com consentimento. A gente aí pode observar, inclusive fazendo passeio, observar aí essa diversidade. In loco, a gente pode observar a diversidade dos grupos vegetais in loco. Daí o que é in loco? Pelo amor de Deus, que eu tenho preguiça de ir lá olhar no Google. Digita no Google lá, in loco, e você me diz o que é in loco. In loco. Eu vou ter que falar o que é in loco. In loco. Vamos lá? Google! In loco. Simples assim, ó. In loco quer dizer no próprio local. É uma expressão latina. In loco significa no lugar ou no próprio lugar, certo? Sendo aí sinônimo da expressão latina insulto. Então, no próprio lugar, in loco, a gente pode encontrar flores diversificadas. Dá uma olhadinha, quem tem mais curiosidade, entendeu? Ok. E para concluir esta aula maravilhosa, é bom lembrar que nos ciclos de vida das plantas vasculares, ou seja, aquela que tem vasos condutores, no ciclo de vida das plantas vasculares com sementes, certo? Fizemos uma simplificação aos grãos de pólen. Na verdade, é bom a gente falar mais um pouquinho sobre os grãos de pólen, porque vale ressaltar, o grão de pólen é considerado aí, minha gente amiga, microgametófito, que se desenvolve dando origem ao tubo polínico, que transportará os gametas masculinos, que serão ali originados, certo? No próprio grão de pólen. Rapaz, incrível! Os gametas masculinos serão o quê? Originados. E aí tem o tubo polínico que vai fazer o transporte desses gametas, certo? A natureza é magnífica, é perfeita, tudo certinho. Ah, uma questão também sempre presente aí entre a gente e também os estudantes é o fato do girassol. O girassol é ou não é uma flor? Se você já sabe o que eu vou falar, você gosta de estudar? Então, minha gente amiga, olhe bem. O girassol não é uma flor. Não, o girassol não é uma flor. O girassol não é uma flor. Existem angiospermas que apresentam um grande número de pequenas flores concentradas em um mesmo ramo. Nesses casos, o conjunto de flores é chamado aí
inflorescência. Coloca de novo, repete, inflorescência. Como o caso mais comum são os girassóis e as margaridas. Lindas, girassóis e margaridas. Dê uma olhadinha, uma olhadinha. Então, gente, por serem atraentes para os insetos e para outros animais, as inflorescências facilitam demais a polinização. Viva a natureza, irmão! Dia e sim.